A paz do Senhor, povo de Deus. Deus seja louvado por essa oportunidade. Missionário Odete Santos passando aqui para dar o término no capítulo 27 do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus. E nós vamos falar agora sobre a humilhação de Jesus, sobre o que Jesus passou agora após ser preso, pego ali no Getsemane, ser traído, perseguidos pelos religiosos, perseguidos pelos saduceus, fariseus, pelos doutores da lei, perseguido pelos seus próprios irmãos judeus e ser entregue à morte nas mãos dos romanos. Então agora Jesus está sendo aqui escarnecido após ter sido levado para Pilatos. Eles vão exigir que crucifique Jesus, né, que solte Barrabás. Barrabás vai ser liberto e Jesus vai assumir a cruz de Barrabás, o lugar de Barrabás. Eu falei para você no último vídeo que o significado do nome Barrabás no hebraico significa Bar, que é filho, e Rabás, que significa filho do pai. Então Jesus fez o papel de levar os filhos ao pai naquela cruz. A cruz é importante para nós que cremos em Jesus Cristo. A cruz é importante porque ali veio a redenção para todos aqueles que crêem nele, para a humanidade, para nós termos a oportunidade de salvação através de Cristo Jesus. Foi na cruz que Jesus pagou o preço pelo meu e pelo seu pecado. Foi na cruz. Eu lembro de um louvor muito antigo que diz: foi na cruz que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Então na cruz ele recebeu todo o castigo sobre o pecado da humanidade, sobre o meu pecado, o seu pecado, e nós recebemos essa graça da salvação através de Cristo Jesus. E eu quero ser grata ao Senhor por essa oportunidade de servir a Ele, de ser serva do Senhor Jesus. Eu costumo dizer que lutas, provas, tudo aquilo que a gente vivemos é um privilégio por amor a Cristo. Então não se sinta entristecido ou de alguma forma se tivesse sendo... eu não tenho uma palavra certa para descrever para você, mas sinta-se privilegiado de sofrer por amor a Cristo. Amém? Então vamos lá. Então aqui a partir do versículo 27, Jesus agora é humilhado, agredido pelos soldados. Não era o costume dos soldados romanos humilhar, agredir os crucificados enquanto estava ali. As coisas que eles fizeram com Jesus, arrancaram as vestimentas, e agrediram, cuspiram na face, bateram. Se você ler comigo aqui o versículo 28, assim, ó, despojaram as suas vestes, quer dizer, deixaram nu, né? E cobriram com um manto vermelho para zombar, escarnecer de Jesus, porque ele era conhecido como o rei dos judeus, né? Ele se identificava como filho de Deus. Então aqui agora vão fazer zombaria pelas suas afirmações em ser o Messias prometido, o filho de Deus. Então Jesus aqui está sendo escarnecido, zombado, humilhado, pisado, agredido, cuspido. Batiam no rosto de Jesus e falavam: adivinha agora quem te bateu, já que você é Deus, já que você é rei? Adivinha quem bateu? Cuspiam em Jesus. Alguns sacudiam o rosto. O texto diz aqui no capítulo 27 que algumas pessoas passavam e balançavam a cabeça, desdenhando, dizendo: ele disse que ele derrubaria o templo e com 3 dias ele edificaria de novo. Desce da cruz se você é filho de Deus e nós iremos crer em você. Faziam zombaria, testavam uma fé de Jesus ali, e tudo isso o Senhor passou por mim e por você. Pegaram um carniço, que é uma vara, que na ponta tinha uma bucha amarrada na ponta, e essa vara, chamada carniço, era usada no banheiro romano para limpar as partes íntimas. Pegaram aquela vara, embebedeceram no vinagre e levaram até os lábios de Jesus. Olha a humilhação. A cruz foi a humilhação. A cruz era a morte humilhante. A cruz era a morte para as pessoas malfeitores, para ladrões, pessoas que faziam atrocidades. É tanto que este homem que foi liberto no lugar de Jesus, Barrabás, era um homem assassino, era um homem maligno, um homem mau, um homem ruim. E tiraram ele da crucificação e colocaram Jesus. A cruz foi feita para Barrabás, mas foi Jesus que ocupou o lugar daquela cruz. Então ele ocupou o meu e o seu lugar. Ele ocupou o meu lugar e o seu lugar, para que nós tenhamos essa oportunidade de poder chegar ao Pai. Coisa linda, né? O amor do Senhor Jesus Cristo pela igreja dele, por nós.
E aqui eles vão zombar, vão escarnecer. Eles trançaram uma coroa de espinho que entre 10 a 15 centímetros eram os cravos daquela coroa. Colocaram na cabeça de Jesus. Com esse carniço eles batiam na cabeça de Jesus. Então você imagina a extrema dor que era quando eles batiam com esse carniço na cabeça de Jesus. Porque aqueles cravos, aqueles pregos entravam na cabeça de Jesus e entrava a pele adentro. Imagine a dor que Jesus sentia. Tudo isso por amor a mim e a você. Eles conspiravam, eles cuspiram. O povo estava ali enlouquecido. O povo gritava, o povo esbravejava que queria que crucificasse Jesus. O povo estava furioso. O povo, cada momento que passava, ficava mais furioso, pedindo que Jesus fosse crucificado, fosse morto naquela cruz. Eles não estavam nem preocupados se eles estariam debaixo de maldição, que eles pedem para lançar sobre ele essa maldição. Então Jesus é que é agredido, é humilhado, é pisado. A ciência comprova o sofrimento de Jesus na cruz. Há um comentário que fala sobre, depois se você quiser, eu não consigo lembrar aqui agora, mas você pesquisa comentário sobre a morte de Jesus na cruz, tem um médico falando, é muito forte ali, mexe muito, abala muito a gente emocionalmente, o fato da gente ver o sofrimento. Tem uma série aí que eles estão gravando, eu não sei o nome da série, que eu não sou de assistir essas coisas, mas é uma série muito famosa aí, que eles tiveram que interromper a gravação da morte de Jesus, da crucificação de Jesus, porque eles foram tomados de uma consternação e eles começaram a chorar, todos eles começaram a chorar, do diretor, a quem estava trabalhando, ao coadjuvante, todos eles foram tomados de uma consternação muito grande quando eles gravavam ali a crucificação de Jesus. É uma série que passa aí acho que Netflix, esse lugar aí, essa série eu esqueci o nome, então tá passando, eles tiveram que parar, interromper a gravação da crucificação pelo fato dele ser tomado por aquele temor, todos eles, e começaram a chorar muito, tanto os atores, tanto todos aqueles que estavam nos bastidores, para entender, porque precisa aprofundar muito sobre o sofrimento de Jesus na cruz. Então não tem quem não sinta o sofrimento. Foram 6 horas depois de sofrimento, para comprovar que um homem morreu na cruz e suportou a morte de cruz. E suportou o sofrimento daquela cruz. Jesus suportou por mim e por você. Então, esse carniço era batido nele, versículo 31 diz assim, ó, depois de haverem zombado dele, despiram-lhe o manto e vestiram-no com suas próprias roupas em seguida e o levaram para crucificar. Depois de zombarem, toda a escolta, rodear, se você ver o verso 27 diz que todos os soldados dos governadores conduzindo Jesus para o pretório, né, agruparam ao redor de Jesus todos os soldados e começaram a bater, a chutar, a zombar, a chicotear, né, a cortar a pele de Jesus, lacerar a pele de Jesus. Jesus ficou desfigurado, mas como ovelha muda, como diz Isaías 53, ele foi levado ao matadouro por amor de mim, por amor a você. Ele é levado agora até o Gálgota, lugar de crucificação, lugar de ser crucificado, que significa lugar da caveira. E entra ali, Jesus está no meio daquela cruz, e ao seu lado direito, ao seu lado esquerdo, 2 ladrões, 2 malfeitores. Ele vai ser crucificado no meio de malfeitores, como dizem Salmos, para confirmar as profecias que havia sido falado sobre Jesus. Então o Senhor vai estar ali, vão pegar e dar absinto para ele. O que é absinto? Absinto era uma planta muito amarga. Alguém conhece o boldo? Muito mais amarga do que o boldo. E vão dar para ele beber porque ele sente sede. E Jesus vai passar por tudo isso, por todo esse sofrimento. Vão zombar, colocar acima da sua cabeça uma placa dizendo, este é o rei dos judeus, profetizando. Eles vão dizer, não coloca essa placa sobre ele, ele não é nosso rei. Aí Pilatos vai dizer, o que eu escrevi está escrito, não vai ser mudado, aleluia, porque o que está escrito, não vai ser mudado. Ele é o Messias, ele é o Salvador da humanidade e não há outro caminho de salvação para o homem. A religião até aponta, mas a salvação é só através de Cristo Jesus. Homens não salva, religião não salva, ídolos não salva, só quem salva é Jesus Cristo. João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 8 vai nos ensinar 32, né? Conhecereis a verdade vos libertará. João 8,36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Só através de Jesus nós chegamos à salvação.
Ninguém vai chegar ao Pai se não passar por Jesus Cristo. Ele é a porta que conduz a pasto verdejantes. Ele é o caminho que nos leva até a eternidade. Ele sofreu por amor a mim e por amor a você. Ele esteve naquela cruz que era o meu lugar e que era o seu lugar para que a gente receba a oportunidade de salvação. Não abandone Jesus, não deixe Jesus. Passe o que passar, mas passe com Ele e não desça da cruz. Carregue a cruz, porque o Senhor, Ele foi até o final. Os comentários desagradáveis que eles faziam, né, que significava vociferando, fui pesquisar sobre esse nome, vociferando, que significa comentários desagradáveis, significa que eles faziam comentários, eles zombavam, eles usavam as profecias que Jesus tinha falado contra Jesus e zombavam, debochavam. Você não é o Filho de Deus, desça da cruz, você não falou que você restauraria o tabernáculo dentro de 3 dias, então você curou tanta gente, agora cura você, desce da cruz. Aí alguns zombavam, né, desafiavam a Jesus a sair, a não cumprir o seu propósito, dizia, se você descer da cruz, nós creremos em ti. Então, muitos disso que nós vivemos nos dias atuais, pessoas que querem que a gente prova que a gente não precisa ser provado. Quem é, irmão, é discernido. E Jesus foi discernido por suportar aquela morte de cruz e até o final. E Jesus, a partir do versículo 45 do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, então profundas trevas caíram às 3 horas da tarde, o dia virou noite, escuridão, treva total. Aproximadamente chegando ali às 6 horas de crucificação que ele suportou tudo. Ele vai gritar bem alto naquela cruz. A dor do abandono, a dor de sentir a solidão, a dor de saber que ele era filho, mas ele estava sendo abandonado por Deus naquele momento, porque o próprio Deus vai virar o rosto para Jesus e ver todo o pecado da humanidade e todo o sofrimento que o filho dele estava sofrendo por amor a nós. Ele vai gritar Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa Deus meu, por que me abandonaste? Jesus é abandonado naquela cruz. Ele sofre todos os tipos de dor, de sofrimento. Jesus estava no meu lugar, no seu lugar naquela cruz. E naquele momento, Deus lança sobre ele toda a sua ira, toda a sua cólera, toda a sua raiva, tudo aquilo sobre Jesus na cruz. A ira de Deus estava sobre Jesus. Então você imagina, a ira de Deus estava sobre o Filho, para poupar você e poupar a mim. Aleluia, Deus seja louvado. A morte vicária é se colocar no lugar do outro. Jesus teve a morte vicária, ele se colocou, ele substituiu o nosso lugar. Foi uma substituição. Aleluia. Deus é lindo, irmãos. E ele nos deu essa oportunidade de salvação. Para os romanos, ele era vergonha. Para os gregos, era loucura o que ele fazia. Para os judeus, foi rejeitado, foi perseguido. Para os seus irmãos, foi humilhado, foi pisado, foi levado até a morte de cruz. Mas para nós é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, é o nosso Deus, é aquele que nos dá estrutura, é aquele que nos dá força. E você receba da parte do Senhor força para prosseguir. Força para continuar. Jesus foi traído, pisado, humilhado, perseguido, caluniado, levado até a morte de cruz, abandonado. Os seus discípulos o abandonou. Todo esse sofrimento, Jesus passou sozinho naquela cruz. Só quem o acompanhava eram as mulheres e João, o apóstolo do amor que não deixou, que acompanhava de longe, mas estava ali com Jesus. E as mulheres que não saiu de perto. É por isso que o Senhor Jesus dá o privilégio de uma mulher falar sobre a sua ressurreição. Se a primeira pregadora da ressurreição é uma mulher chamada Maria Madalena, que dela foi expulso 7 demônios, porque quem muito é dado, muito ama. Quem muito é perdoado, muito vai amar. E essa mulher muito ama, porque muito foi perdoada. Deus seja louvado. Que o Senhor te abençoe e te fortaleça. Que o Senhor te dê graça, te dê alegria da salvação. Que você continue olhando para o Senhor e prosperando, crescendo e sendo edificados no Senhor Jesus. Não esqueça, a cruz é o nosso passaporte para a eternidade, aleluia. O Senhor Jesus enfrentou aquela cruz com dignidade. Então, ouça isso, continue seguindo o evangelho com dignidade. Não recue, não olhe para trás, porque o Senhor é com a sua igreja. Deus te abençoe no nome de Jesus. Vamos orar? Seja Jesus na vida de alguém. Senhor, eu quero ser grata ao Senhor nesta tarde pela tua bondade e misericórdia. Eu entrego nas tuas mãos a minha vida, eu entrego nas tuas mãos cada um dos meus irmãos que vai estar vendo esse vídeo, que vai estar recebendo do Senhor através desse vídeo, que o Senhor fortaleça cada um no nome de Jesus. Amém e amém.